Bom dia, turminha 201. Hoje nós vamos estudar história. Na última aulinha de história, a Tia Rose falou muito sobre história da vida, sobre a história das nossas vidas. Falei um pouquinho sobre a minha história e falei que vocês iam contar a história de vocês através de algumas atividades que o livro estava propondo a vocês. Hoje nós vamos abrir lá na página 18, aqui ó, onde dá continuidade a esse conteúdo, falando sobre história. Então hoje nós vamos falar sobre alguns documentos que contam a sua história. E eu vou mostrar para vocês aqui, esse documento aqui, que é a certidão de nascimento. Assim que a criança nasce, a mamãe ou um responsável vai lá no cartório e registra essa criança. Aqui tem o nome da criança toda, a data do nascimento, o nome dos pais, a nacionalidade. Então ali tem várias informações a respeito dessa criança. Então aqui na página 18 está falando assim, documentos que contam histórias e nos identificam. Então um deles é a certidão de nascimento. Então aqui mostra uma certidão de nascimento. Então você vai ler com calma aqui essas informações falando sobre a certidão de nascimento, para que ela serve. Ao você nascer, logo após que você nasce, você sai da maternidade e o seu responsável ganha um papelzinho, e com esse papelzinho ele vai lá no cartório e registra você. E todos nós temos esse documento. Hoje em dia as crianças já estão tirando desde bebezinho identidade, CPF. Tem crianças que tiram com maior idade. A Tia Rose tirou da filha dela, mas tirou agora, demorei a tirar. Mas pode tirar assim que nasce a identidade, CPF. E quando a criança fica de maior, com 18 anos, ele troca aquela identidade e aquele CPF, mas o número continua o mesmo. Então, na página 18 só vai falar sobre a certidão de nascimento. Lá na página 19 vai falar sobre a identidade, ó, que é esse aqui, ó, é o registro geral. Então, com essa identidade, você consegue fazer muitas coisas, fazer compras, você consegue viajar, dependendo do lugar que você vá, você precisa de um passaporte também. Então, na página 19, fala um pouquinho sobre o registro geral, que é essa identidade que a Tia Rose acabou de mostrar para vocês. Aqui está mostrando a identidade do Enzo Gabriel, menino. O registro geral também é conhecido como carteira de identidade e é um documento que identifica cidadão brasileiro por toda a sua vida. Então, é uma forma de você ser identificado com essa identidade. Depois vem a caderneta de vacinação. Pede a mamãe para mostrar a sua caderneta aí de vacinação. A caderneta de vacinação você também tira com os primeiros dias de vida. A mamãe já pode ir lá no posto de saúde pegar a sua caderneta. E com essa caderneta a mamãe vai colocar suas vacinas no dia. Então lá na página 19 também fala sobre a carteira de vacinação. Vou ler só um tópicozinho, depois você vai ler tudo, tá bom, meus amores? Outro documento importante que acompanha as pessoas desde a infância é a caderneta de vacinação, que a Tia Rose acabou de falar. Então, aqui está mostrando uma caderneta de vacinação, mas às vezes a sua pode ser diferente dessa. Então, você vai fazer essa leitura e depois você vai lá para a página 20, onde tem uma atividade para você fazer. Então, lá no número 1 da página 20 está assim: analise sua certidão de nascimento e depois preencha o quadro abaixo com as informações que existem nela. Então, para isso, você vai precisar da sua certidão de nascimento. Essa daqui é a da minha filha Júlia, tá? Então, você vai pedir à mamãe para pegar a sua certidão para você responder as perguntas, a sua data de nascimento, a hora do seu nascimento, tudo isso tem registrado aí. O município em que você nasceu, o nome dos seus pais, o nome dos seus avós paternos e dos seus avós maternos. Então, tudo isso que está pedindo na página 20 tem registrado na sua certidão de nascimento. Tá bom, meus amores? Depois nós vamos lá para a página 21. Na página 21 está escrito assim no número 2. Leia as situações abaixo e marque um X no documento a qual
cada uma delas se referem. Então aqui tem 3 fotos, ó, e você vai fazer um X. Que documento é esse aí? Então primeiro tem informaçãozinha da criança. Alessandro acabou de nascer. Antes mesmo de sair do hospital, sua mãe o levou para solicitar o seu primeiro documento. Então, que documento é esse? Qual é aquele primeiro documento que a criança tem? Ó, tô até mostrando ele aqui, ó. O primeiro. Depois desse documento vem outros documentos. Então, é o registro geral? É a caderneta de vacinação? Ou é a caderneta de nascimento? A certidão de nascimento, que a Tia Rose acabou de mostrar da filha dela agora. Na segunda cena está falando de Nicole, uma outra menina. Nicole foi com seus pais ao posto de saúde. Chegando lá, ela foi vacinada. Para ela ser vacinada, o que ela precisa? De um registro geral? Ou ela precisa de uma caderneta de vacinação? Ou ela precisa de uma certidão de nascimento? Então tem uma resposta correta aí. Depois vai falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro está viajando com a família para conhecer outra cidade. Para isso, ele precisou tirar um documento. Então, lembra que a Tia Rose falou que com a identidade, que aqui fala sobre que é registro geral, que é o nome dele, você consegue viajar para outros lugares? Então, você vai fazer um X. Que documento é esse que o Pedro tirou, tá? Nessa página aqui. Depois, nós vamos para a página 22. Na página 22, ó, aqui, ó, está falando sobre registrando histórias por meio de linha do tempo. Então, aqui está mostrando Maurício de Souza na imagem. Você sabe o que é uma linha do tempo? Já viu uma linha do tempo em algum lugar? As linhas do tempo são instrumentos usados para organizar importantes acontecimentos em ordem cronológicas. E desde a mais antiga até a data mais recente. Então, uma linha do tempo é a história de uma pessoa contada por datas. Um exemplo, você vai fazer a linha do tempo da sua vida. Quando você nasceu, o ano. Depois, o ano seguinte, você começou a andar. Depois, no outro ano que você fez, até a data de hoje. Então, isso é uma linha do tempo, tá bom? Então, aqui mostra um pouquinho. As pessoas fazem linha do tempo com temas diversos, com as evoluções dos meios de comunicação e dos meios de transporte ou dos brinquedos. Além disso, elas também são muito utilizadas para a organização dos principais acontecimentos na vida das pessoas, o que a Tia Rose acabou de falar agora, a linha do tempo da sua história. Então, conheça abaixo a linha do tempo de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Então, esse aqui é Maurício de Souza. E aqui embaixo está mostrando uma linha do tempo dele. Então, você vai ler em 1935 o que aconteceu com ele até chegar a 2007. Então, você vai ler essa linha do tempo de Maurício de Souza com bastante atenção. Depois você vai para a página 23, no número 1, que está assim. Agora que você já sabe para que serve uma linha do tempo, e como fazê-la, que tal elaborar uma sobre a sua história? Então, aqui você está pedindo para você fazer uma linha do tempo da sua história, tá? O ano e o local que você nasceu, o mês e o ano que você começou a falar, olha que legal. O mês e o ano que você começou a andar, o período em que você começou a ir para a escola e outros acontecimentos da sua vida. Então, onde você pode fazer essa linha do tempo? Você pode registrar essa atividade no seu caderno de aula. Depois você vai lá, tira um print, uma foto e mostra para a Tia Rose. Tá bom? Combinado? E o nosso conteúdo de história do capítulo 6 acabou por aqui, meus amores. Depois vocês vão para a página 24 e 25, que é aquela parte para relembrar. Você vai relembrar tudo que você estudou no capítulo 6. Então, você vai ler os quadrinhos e vai relembrando tudo que a Tia Rose falou durante esse período do capítulo 6. Então, hoje, nós estamos terminando o nosso capítulo 6 do nosso livrinho de história, que falou sobre a história da gente. Aprendemos um pouquinho mais o que é história, que histórias são fatos que aconteceram no passado e que no presente elas são contadas. Lembra que a Tia Rose falou sobre o que nós estamos vivendo hoje,
que no futuro vai virar história. Então, isso que é história. Histórias são acontecimentos do passado que são contados no futuro, né? Ou melhor, no presente. Porque nós estamos hoje sabendo a história do que aconteceu no passado. No futuro, eles vão saber o que está acontecendo hoje. Combinado, meus amores? Faça tudo com bastante atenção. E amanhã estamos de volta para mais uma aulinha. Beijos no coração.